Fala aí, moçada, estamos aqui para mais um vídeo do Na Cola da Prova e o tema de hoje é a escravidão indígena. Quando os portugueses desembarcaram no Brasil, eles encontraram povos que viviam de uma forma extremamente simples, em organizações extremamente simples que lembravam a pré-história. Os povos indígenas que estavam aqui no território que viria a ser o Brasil, eles se organizavam de uma maneira bastante simplificada, no qual a comunidade era geralmente de pequenos grupos, eram na sua grande maioria seminômades e viviam da caça, pesca e coleta e das pequenas lavouras de mandioca. A princípio, a relação entre o indígena e o português foi relativamente pacífica, com relações comerciais estabelecendo-se entre eles, como por exemplo a troca do pau-brasil. Mas com a colonização efetiva do território, vai surgir a necessidade cada vez maior de mão de obra escrava. E os portugueses muitas vezes vão lançar mão da estratégia da guerra justa para escravizar indígenas para essas lavouras. Mas o que foram as guerras justas? Durante o período colonial, muitas vezes os colonos portugueses, eles entravam em guerra, em conflito com os indígenas, alegando aí coisas como, por exemplo, o fato deles não serem cristãos e não quererem se converter, ou o fato dos indígenas atacarem os povoamentos, as comunidades brancas. Esse tipo de guerra punitiva, portanto, ficou conhecido como guerra justa. No entanto, a Igreja Católica achava que o indígena ele deveria ser salvo. A Companhia de Jesus, também conhecida como jesuítas, vieram para cá e começaram missões de catequização em várias partes do território, alegando que o índio ele tinha alma e uma alma passível de salvação, justificando assim a escravização do negro. Porque, de acordo com a igreja, os negros africanos eles não tinham uma alma passível de salvação. Porém, a escravização do indígena não vai desaparecer de uma vez por todas. A gente vai ver que, principalmente nas regiões mais isoladas da colônia, vai continuar se utilizando a mão de obra indígena. Também é relevante a gente saber que o indígena ele não foi passivo na condição de escravo. E muitas vezes ele vai reagir violentamente a essa condição. Muitas guerras e confrontos vão acontecer no século XVI, no século XVII, até no século XVIII, como por exemplo as guerras guaraníticas que aconteceram lá no sul do Brasil em 1756. Seguinte, moçada, nas provas que a gente vai encarar aí pela frente, o tema escravidão indígena e a relação entre os portugueses e os indígenas, ele é muito recorrente, ele costuma aparecer bastante, então fiquem atentos. Vamos dar uma olhada nessa questão que caiu no vestibular da Faculdade de Medicina do Albert Einstein em 2017. O texto de Padre Antônio Vieira diz mais ou menos assim: concedo-vos que esse índio bárbaro e rude seja uma pedra. Vede o que faz uma pedra a arte. Arranca o estatuário, uma pedra dessas montanhas, tosca, bruta, dura, informe, e depois que desbastou o mais grosso, toma o maço e o cinzel na mão e começa a formar um homem, primeiro membro a membro e depois feição por feição, até a mais miúda. Ondeia-lhe o cabelo, alisa-lhe a testa, rasga-lhe os olhos, afia-lhe o nariz, abre-lhe a boca, avulta-lhe as faces, tomeia-lhe o pescoço, estende-lhe os braços, espalma-lhe as mãos, divide-lhe os dedos, lança-lhe os vestidos, aqui desprega, ali arruma, acolá recama e fica um homem perfeito e talvez um santo, em que se pode pôr no altar. Como vocês podem ver, o texto ele é um pouco rebuscado, né? No entanto, ele fala basicamente do nascimento do homem, da criação do homem. O texto escrito no século XVII pode ser interpretado como: item A, o reconhecimento da humanidade intrínseca dos indígenas e africanos que deveriam possuir os mesmos direitos dos europeus. Em nenhum momento ele fala da questão dos direitos do indígena, do africano e compara com os europeus, com os portugueses. Item B, uma analogia entre o trabalho de evangelização desenvolvido nas colônias e a criação do homem por Deus. Como a gente disse antes, os jesuítas eles tinham aí a incumbência de catequizar, de evangelizar os indígenas aqui no Brasil. E o texto está falando mais ou menos disso, na criação do homem, na criação dessa pedra bruta, que era o indígena, num homem de Deus. Item C, a exigência da escravização dos indígenas, que através do trabalho forçado poderiam alcançar a salvação eterna. Aí não, né, moçada? A escravização do indígena? Não, os jesuítas eles defendiam aí a evangelização. Item D, um discurso contra o trabalho desenvolvido nas missões jesuíticas implantadas pelos europeus nas colônias americanas. Não, né, moçada? A ideia é que a catequização ela vai salvar a alma, ela vai moldar esse homem a partir da pedra bruta, vai salvar o indígena. Bom, a gente encerra por hoje, mas não esquece, pessoal, de se inscrever aqui embaixo e compartilhar com seus amigos aí, beleza? Valeu e até o próximo vídeo.